Bom, está sendo gravado então. Aí, se vocês entrarem lá no Moodle, eu coloquei um material novo hoje, tá? Que é esse aqui, material atualizado hoje. Provavelmente amanhã ou quarta eu devo atualizar de novo, tá? Porque já tem algumas coisas feitas. Então assim, ó, só recapitulando aqui, a gente já falou sobre transformada, né? Falou sobre transformada, cadê? Tem que dar uma olhada lá, porque assim a aula vai ficar um pouco diferente do que está no material, não está na mesma sequência, né? Mas deixa eu ver aqui. Falou que já tem bastante coisa. Aí tem a transformada de Laplace, tem a definição, e aí a gente calculou algumas transformadas aqui, né? Tem até uma tabelinha de algumas transformadas, que basicamente é isso que vocês precisam saber. O que mais? Aí hoje eu vou falar sobre a inversa, que eu acho que eu não falei ainda. Eu posso estar enganado, mas eu acho que a gente não falou sobre a inversa ainda, né? Mas a gente falou sobre duas coisas aqui, que é esse teorema de translação e derivação. Eu vou fazer um feedback rapidão aqui, e aí a gente pode seguir adiante, tá? Deixa eu ver o que mais. Aí já tem bastante exercício aqui que vocês podem fazer. Deve ter. Tem um aqui que passou da letra Z. Tem bastante coisa aqui para vocês fazerem já. Vou parar de compartilhar aqui. Bom, só fazendo um feedback aqui, né? Porque o último decentivo foi o ano passado. A gente começou a falar sobre a transformada de Laplace. Então, eu vou passar aqui para o meu caderninho. Tá aqui, espero que não fique ruim hoje, porque de manhã estava ruim a imagem. O que a gente fez? A gente definiu uma função f, definiu não, né? Se você tem uma função f que vai de 0 até mais infinito, uma função real, a gente definiu a transformada de Laplace de uma função como sendo a integral de 0 até mais infinito dessa função multiplicada por e elevado a menos st dt, tá? Aí quando você resolve essa integral aqui, caso seja possível de resolver, isso dá uma função que depende de s, uma f de s, né? Bom, aí feito isso, a gente já viu que a transformada de Laplace de t elevado a n é n fatorial sobre s elevado a n mais 1. Nesse caso aqui, acho que o s tem que ser maior que zero. A gente definiu a transformada de Laplace de e elevado a t, que vai ser 1 sobre s menos a. Aqui o n é natural, tá? Eu esqueci de falar. Aí a gente também definiu a transformada de Laplace das funções seno e cosseno. Então, se você tiver, por exemplo, um seno de kt, isso é igual, acho que eu esqueci aqui, k sobre s ao quadrado mais k ao quadrado, que o s tem que ser maior que zero. E também a gente viu a transformada de Laplace da função cosseno de kt, que é s sobre s ao quadrado mais k ao quadrado. Tá? Aqui o s também tem que ser maior que zero. E aqui o s tem que ser maior que a. Tá? Essas são as transformadas. Basicamente o que a gente precisa saber é isso. Tá? Se fosse presencialmente, eu até no dia da prova escreveria isso no quadro, mas agora nesse formato é quase impossível, assim, cobrar que vocês lembrem só isso, não precisa ficar vendo outras coisas, não, tá?
Mas o importante é saber usar essas transformadas que a gente vai ver, talvez essa semana ainda. Bom, aí, o que acontece? Essa integral aqui, a gente só precisou resolver ela para esses 4 casos aqui. Né? Então, foi a única vez que a gente teve que calcular integral. Essas integrais, geralmente, elas são difíceis de ser calculadas. Né? Então, por exemplo, na última aula, que foi dada ainda em 2020, a gente viu 2 propriedades para poder resolver essas transformadas de um jeito mais fácil. Né? A primeira delas foi o seguinte: se você tiver que a transformada de uma função f de t é igual a uma função f de s, né? Então, a transformada, quando você pega uma função e elevada a t e multiplica aqui, é só você trocar o s que está aqui por s menos a. Né? Então, isso aqui vai ficar f de s menos a. Outra propriedade que a gente viu também, que é bastante interessante, que serve para resolver várias integrais, é o seguinte: a transformada de f de t, se essa for igual a f de s, então a transformada de t elevado a n, f de t, é igual a derivada, aí na verdade aqui tem um menos 1, né? Menos 1 elevado a n, vezes a derivada enésima da f de s. É claro que aqui, o máximo que vai aparecer é n igual a 2, tá? Então, no máximo, você vai precisar calcular a derivada de ordem 2 e talvez a derivada de ordem 3, mas isso é um pouco provável, tá? Então, tem que lembrar dessas propriedades e dessas transformações aqui, né? Bom, aí o que acontece? A gente quer resolver equações diferenciais usando transformada de Laplace, né? Então, assim, é um processo que você vai transformar essa equação numa equação, você vai transformar a EDO numa equação algébrica, né? Só que para voltar, eu vou precisar aplicar um negócio que chama transformada inversa, né? Que essa transformada inversa eu ainda não falei. Só falei das propriedades de transformada, da transformada direta, mas eu preciso determinar qual é a transformada inversa, né? Bom, o que significa falar que você tem uma transformada inversa? A gente vai colocar hoje aqui a transformada inversa, né? A transformada inversa, na verdade, ela é mais fácil que a transformada direta. Porque se você tem uma tabela de transformada direta, calcular as transformadas inversas calcular a transformada inversa é natural. O que acontece? Se a transformada de Laplace de uma função f de t é dada por uma f de s, então lembra o seguinte, ó, você sempre pega uma função que depende só da variável t e transforma numa função que depende só da variável s, tá? Isso aqui é um s. A transformada inversa, de Laplace inversa, ela é tal que, o que vai acontecer? Olha, se você pegou a função f de t e transformou numa f de s, então o que a transformada de Laplace faz? Ela faz o contrário. Aí a notação vai ser o seguinte, você vai pegar o menos 1 aqui, e aí a transformada inversa de f de s vai ser exatamente a sua função f de t. Tá? É só isso, basicamente é isso. Aqui você vai usar a mesma notação, aqui vai ter essa letra, mas esse menos aqui significa que você vai fazer o processo reverso, né? Então, por exemplo, se você olhar nessa tabela aqui e aplicar a transformada dos dois lados, o que a gente vai ter é o seguinte, ó. Você pode calcular a transformada inversa de qualquer função. Então, por exemplo, assim, você
se você fizer a transformada inversa de n fatorial sobre s elevado a n mais 1, naturalmente isso aqui vai ser t elevado a n. Estou fazendo o processo contrário aqui, que n é natural. Bom, outra coisa que você pode fazer também é a transformada inversa de 1 sobre s menos a. Bom, a transformada inversa aqui vai ser e elevada a t. Qual que vai ser a transformada inversa de k sobre s ao quadrado mais k quadrado? Nesse caso aqui, vai ser o seno de kt. E a transformada inversa de s sobre s ao quadrado mais k quadrado vai ser cosseno de kt. Tá? Basicamente é isso. Quando você tem a transformada inversa aqui, você faz, né, essa relação aqui. Então, assim, não tem segredo na hora de calcular a transformada inversa. A única coisa que a gente vai precisar é verificar se essa transformada inversa ela é linear, assim como funciona a própria transformada de Laplace. Outra coisa também é o seguinte, tem uma fórmula para você determinar a transformada inversa. Da mesma forma que tem essa integral de 0 até infinito e tal, para calcular a transformada, tem uma fórmula que faz isso. Só que essa fórmula é difícil, tá? É uma integral maluca, que na verdade não precisa, porque aqui você tem essa tabela aqui, e só daqui você vai conseguir calcular todas as transformadas inversas, tá? Sem problema nenhum. Aí, uma propriedade da transformada é o seguinte, ó. Então assim, o que acontece? Se a transformada de Laplace de f de t é uma função que depende só de s, né? Então o que acontece? A transformada inversa da transformada de Laplace, aqui um você anula o outro, né? Porque o inverso do inverso vai ser a própria função. Então isso aqui vai ser f de t. Então a inversa da transformada de Laplace de um f de t é a própria f de t. E a transformada da transformada inversa de f de s vai ser a própria f de s, tá? Que raramente a gente vai usar, mas assim, só para lembrar que a transformada da inversa é a própria f de s, a transformada inversa da transformada é f de t, tá? Outra coisa também é que essa transformada ela é linear. Então assim, além disso, a transformada inversa é linear. O que isso significa? Significa que a constante sai para fora e ela quebra na soma, né? Então, ou seja, isso aqui significa que a transformada inversa de um alfa vezes f de s mais beta vezes um g de s é alfa vezes a transformada inversa de um f de s mais beta vezes a transformada inversa de g de s. Isso aqui, pessoal, essa última parte aqui, está bem explicado lá na apostila, tá? Tá como exercício, mas é engraçado assim, eu sou meio cabeçudo, né? Porque eu coloquei como exercício, mas eu já tinha resolvido. Então, ou seja, vocês só tem que copiar, só tem que entender o que está escrito, tá? Então, vale a mesma coisa no caso da transformada inversa. Ela tem as mesmas propriedades, né, com relação à linearidade da própria transformada, tá? Bom, vamos fazer alguns exemplos aqui. Esses exemplos de hoje são bem tranquilos. A aula de hoje vai ser bem tranquila, porque, assim, começo de ano, né, tá todo mundo de... Bom, nem sei como é que vocês estão aí, como é que foi de fim de ano, mas espero que esteja todo mundo bem. Deve estar todo mundo, assim, meio cansado, né, do fim do ano.
Bom, vamos calcular algumas transformadas inversas aqui. Por exemplo, qual que é a transformada? Vou colocar aqui a letra A. Qual que seria a transformada inversa de 1 sobre S à quarta? 1 sobre S à quarta. Se a gente olhar lá naquela tabela, deixa eu ver aqui onde está a tabela. Se a gente olhar aqui na tabela, aquele exemplo não se encaixa em nenhum desses aqui. Né? Não dá para eu poder simplesmente substituir, porque aqui, ó, no caso, como aqui é 4, teria que ser 3, mas eu teria que ter um 3 fatorial aqui em cima. Né? Porque assim, o que a gente sabe? Por enquanto, a única coisa que eu sei é que é transformada. Como aqui é 3, então teria que ser uma coisa tipo 3t ao cubo. A transformada de t ao cubo é 3 fatorial sobre S elevado a 3 mais 1, que é 4. Né? Então, se você fizer a inversa dos dois lados, então transformada inversa de 3 fatorial sobre S à quarta é t ao cubo. Ou seja, eu só fiz o processo reverso aqui, né? Que é exatamente a definição. A transformada inversa de 3 fatorial sobre S à quarta é t ao cubo. Mas eu não quero a transformada de 3 fatorial sobre S à quarta, a inversa. Eu quero 1 sobre S à quarta. Né? Bom, mas como eu falei na última... Deixa eu ver onde é que eu falei isso. Como a gente falou que a transformada inversa também é linear com relação a essas constantes, o que pode acontecer aqui é que esse 3 fatorial que está aqui, como a transformada inversa também é linear, isso é um número, tá? Que não depende de S, e aí ele pode sair para fora da transformada inversa. Se você fizer isso, o que a gente vai ter é que 3 fatorial vezes a transformada inversa de 1 sobre S à quarta é t ao cubo. E aí depois, é só pegar esse 3 fatorial e passar para cá dividindo. Né? Então, a transformada inversa de 1 sobre S à quarta é t ao cubo sobre 3 fatorial. Tá? Então, é isso que a gente vai ter aqui. Certo? Bom, tem um outro jeito de fazer que vai dar a mesma resposta, mas aí fica a critério de cada um, né, o jeito que vai fazer. Outro jeito que você pode fazer também é, por exemplo, calcular a transformada inversa de 1 sobre S à quarta é fazer aparecer o 3 fatorial aqui em cima. Né? Ou seja, mas assim, você não pode simplesmente colocar um número lá como se nada tivesse acontecido. Para não alterar o resultado, você tem que multiplicar em cima e embaixo. Né? Então isso aqui vai ficar assim, transformada inversa de 3 fatorial sobre... Aí tem que colocar um 3 fatorial aqui e um S à quarta. Esse 3 fatorial agora aqui, a constante sai para fora. Né? Então vai ficar 1 sobre 3 fatorial vezes a transformada inversa de 3 fatorial sobre S à quarta. Bom, esse aqui eu já sei, né? Que é t ao cubo. E aí fica t ao cubo dividido por 3 fatorial. T ao cubo dividido por 3 fatorial. É a mesma coisa. Tá? Tem que ser a mesma coisa. Mas aí fica a critério de vocês decidir como que isso aqui vai ser feito. Certo? Dúvidas aqui? Tá de boa? Bom, vamos pegar um exemplo aqui. Deixa eu ver aqui um exemplo mais... Vou pegar um exemplo mais complicado, porque esse exemplo aqui já abrange várias outras coisas. Né? Por exemplo, ó, calcule... Esse exemplo aqui está feito lá no livro. No livro ou no material.
Calcule a transformada inversa de S sobre S ao quadrado mais 6S mais 11. S sobre S ao quadrado mais 6S mais 11. Esse aqui é um pouquinho mais difícil, tá? Vamos fazer o passo a passo, que aí eu acho que a partir do momento que você entender como que resolve isso aqui, os outros são tranquilos. Porque esse tipo aqui realmente é um dos mais complicados, tá? Bom, primeira coisa é o seguinte, aqui embaixo, né, vamos olhar para esse denominador aqui. S ao quadrado mais 6S mais 11. Se isso aqui, por exemplo, isso aqui não é um quadrado perfeito, tá? Isso aqui não é um quadrado perfeito. O que isso aqui precisaria ser para ser um quadrado perfeito? Observe o seguinte, ó. Isso aqui é um raciocínio padrão, tá? A maioria dos exercícios vocês vão fazer mais ou menos a mesma coisa. Então, o que acontece? S mais 3 ao quadrado é S ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é 6S, mais 9. Né? Então, repara que esse termo da direita, ele está quase igual a esse aqui, que está no denominador. Quase igual. Está faltando quanto para ficar igual? Espera aí, um de cada vez. Tá faltando 2 de cada lado para ficar igual. Então, o que você faz? Você soma 2 aqui. E aí você soma 2 aqui. Né? Você soma 2 de cada lado. E aí tá igual. Né? Então, esse número que está embaixo aqui, que é o S ao quadrado mais 6S mais 11, ele está quase um quadrado perfeito. Né? Então, isso aqui vai ficar S sobre S mais 3 ao quadrado mais 2. Certo. Ele fica melhor, assim, digamos assim, ele vai ficar mais apresentável, digamos assim. Agora vamos olhar para o denominador aqui. Eu vou voltar aqui um pouco, que é o seguinte, vou fazer um rascunho aqui, que é o seguinte. Se você fizer a transformada do cosseno ou do seno de qualquer, por exemplo, vou pegar o cosseno de kt. A transformada do cosseno de kt é S sobre S ao quadrado mais K ao quadrado, certo? Que é mais ou menos o que está acontecendo aqui, né? Mais ou menos o que está acontecendo aqui. S sobre um cara ao quadrado mais outro número aqui. Só que aqui, ao invés de estar S, igual está escrito aqui, está escrito um S mais 3. Só que a gente lembra que, por exemplo, então repara que esse K ao quadrado aqui, eu posso trocar pelo 2. Né? O K ao quadrado eu posso trocar por 2. Então, eu vou trocar o K por raiz de 2. Ou seja, a transformada do cosseno de raiz de 2 t é S sobre S ao quadrado mais 2. Que é quase igual que está aqui já, ó. Quase igual. 2 e aqui tem um S ao quadrado. Bom, só que se a gente lembrar bem, quando eu faço... Lembra que isso aqui é um f de S. Ó, né? Se eu fizer a transformada de e elevado a t cosseno de kt, que é aquele nosso primeiro teorema de translação, isso aqui vai ficar f de S menos a. Né? Bom, aí, ou seja, nesse f de S eu tenho que trocar o S por S menos A. Então, aqui vai ficar S menos A dividido por S menos A ao quadrado mais K quadrado. Né? Só que o meu A aqui, quanto que ele vai ser? Então, aqui é menos, aqui é 3, tá vendo? Aqui é S menos A, aqui é 3. Então, ou seja, o A tem que ser menos 3. Ou seja, se eu calcular a transformada
de e elevado a menos 3t cosseno de raiz de 2t, né? Esse é o f de s. Esse é o f de s. Usando essa teoria aqui, isso vai ser s mais 3, que aqui é menos, mas aí como é menos aqui, menos com menos vira mais. Dividido por s mais 3 ao quadrado, mais o k ao quadrado, que é 2. Aí repara que agora, ó, essa transformada ficou quase igual. Essa aqui ficou quase igual a essa. Para ficar igual, eu tenho que somar um 3. Né? Para ficar igual, eu teria que somar um 3. Bom, o que eu faço então? Então eu vou e somo 3 em cima. Então eu coloco um 3. Só que eu não posso simplesmente ir somando os números assim do nada. Então se eu estou somando um 3, eu tenho que subtrair também. Então vem cá e subtraio 3. E divido por s mais 2 ao quadrado mais 2. Né? Bom, aí esse valor aqui eu posso separar em 2. Então vai ficar s mais 3 sobre s mais 2 ao quadrado mais 2 menos 3 sobre s mais 2 ao quadrado mais 2. Né? Ou seja, eu transformei um negócio que era relativamente simples numa coisa um pouco mais complexa. Tá? Transformei isso nesse cara aqui, que é um pouquinho mais complexo. Bom, então significa que se eu aplicar a inversa aqui, é a mesma coisa que aplicar a inversa aqui. Só que essa parte, que é s mais 3 sobre s mais 2 ao quadrado mais 2, eu já sei qual que é a inversa. Porque que é a transformada desse cara aqui, que é s mais 3 sobre. Depois a gente vai ver quanto que vai dar essa. Né? Então, o que a gente concluiu aqui? Que a transformada inversa de s sobre s ao quadrado mais 6s mais 11 é igual a transformada inversa de s mais 3 sobre s mais 2 ao quadrado. Aqui é s mais 2, não, aqui é s mais 3. Né? Estou colocando 2 aqui, mas é 3. Aqui é 3 também. Mais 2, menos 3, mesma coisa aqui embaixo. Bom, aí separando, né, já que a transformada inversa é linear, isso vai ficar a transformada inversa de s mais 3 dividido por s mais 3 ao quadrado mais 2 menos, aí vai ficar assim, 3 vezes a transformada inversa de 1 sobre s mais 3 ao quadrado mais 2. Do lado esquerdo eu já sei a resposta. Porque assim, ó, esse lado aqui, eu já sei por quê. Porque a gente viu, vou colocar do lado aqui, que a transformada de e elevado a menos 3t cosseno de raiz de 2t é s mais 3 dividido por s mais 3 ao quadrado mais 2. Que é exatamente o que está aqui. Então, se eu aplicar a inversa, vai me dar essa função que depende só de t. Então, isso aqui é e elevado a menos 3t cosseno da raiz de 2t, certo? Menos 3 vezes a transformada inversa de 1 sobre s mais 3 ao quadrado mais 2, certo? Aí, o que vai acontecer? Esse aqui também eu vou fazer um outro rascunho para a gente saber direto o que vai acontecer. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou multiplicar, depois eu explico por que eu vou fazer, mas aí como processo vocês vão entender. Vou multiplicar aqui por raiz de 2. Você não pode simplesmente vir aqui e multiplicar por raiz de 2. Mas aí, do lado de fora, eu vou colocar um raiz de 2 aqui também. Porque lembra que é linear, então tanto faz. Se esse cara sai para fora, ele simplifica com o outro. Então isso não muda nada no resultado, tá? Agora, olhando para cá, vamos voltar para outro
Vamos voltar para outra coisa que a gente já viu aqui. Esse que está aqui parece a transformada do seno, né? Parece a transformada do seno. Porque assim, a transformada do seno de kt é k sobre s ao quadrado mais k quadrado. Ou seja, se você fizer a transformada do seno de raiz de 2t, isso vai ficar raiz de 2 sobre s ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado, que é 2. Que é bem parecido com o que está aqui já, ó, no denominador. Bom, mas aí a gente precisa fazer a translação, ou seja, a transformada de e elevado a menos 3t seno da raiz de raiz de 2t. Bom, isso é só você trocar, aqui vai trocar o s por s mais 3. Então, se eu trocar o s por s mais 3 aqui, vai ficar raiz de 2 sobre s mais 3 ao quadrado mais 2. Entendeu? Então, ou seja, se a transformada de e elevado a menos 3t seno de raiz de 2t é igual a essa fração, a transformada inversa da fração vai ser igual a esse cara que está aqui. Ou seja, a transformada inversa desse cara aqui vai ser exatamente aquele valor que a gente viu. Vai ser e elevado a menos 3t seno da raiz de 2t. Né? Então, aqui vai ficar e elevado a menos 3t, o seno da raiz de 2t, menos 3 sobre raiz de 2, e elevado a menos 3t, seno de raiz de 2. Certo? Ixi, ficou ruim a imagem. Bom, acho que ela vai melhorar. Espera um pouquinho. Caramba. Vocês estão enxergando? Não. Espera um pouquinho que ela melhora. Eu não vou colocar o braço aqui na frente, não, para não atrapalhar. Tá? Observa aqui, pessoal, que assim, não sei se vocês lembram, quando a gente tinha as equações diferenciais de grau 2, né? Voltou, né? Eu não vou colocar o dedo aqui na frente, não, senão vai atrapalhar. Não sei se vocês lembram que quando a gente tinha aquelas equações de grau 2, que a gente tinha uma raiz complexa que envolvia exponencial e as funções seno e cosseno, né? Aí você tinha que achar as constantes. Mais ou menos o que está acontecendo aqui, mas isso não é por acaso, tá? Não é coincidência. Porque a gente vai ver que isso aqui vai envolver a solução de equações diferenciais. Só que a gente não vai precisar resolver nenhuma integral. Repara que aqui a gente não resolveu nenhuma integral, tá? Tudo já foi feito. A gente só precisa fazer o processo inverso. Então, só recapitulando, sempre que aparecer assim, você completa o quadrado embaixo, e aí a ideia é usar aquele teorema de translação, só que o inverso dele, tá? Bom, embora ao primeiro passo esse negócio aqui pareça meio complicado, tem que fazer os exercícios, tá? Então tem bastante exercício para ser feito, e esse aqui, digamos assim, são os mais complicados, né? Aí essa coisa de você somar e subtrair, multiplicar e dividir, isso é normal, tá? Isso vai aparecer várias vezes, né? Completar quadrado e assim por diante. Na verdade é só isso, né, que a gente vai precisar. Isso vai aparecer bastante, tá? Então, acho que por hoje é só isso mesmo, tá? Não vou ficar aqui sobrecarregando vocês com um monte de informações. Já tem bastante exercícios para serem feitos. Amanhã a gente continua, eu posso resolver mais alguns exemplos. Vou seguir um pouco a matéria. Quinta-feira a gente tem aula de exercício. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Dúvida? Não. Certo? Não, então é isso, pessoal. Bom começo de ano aí para vocês, tá? Bom, espero que esse ano seja um pouco diferente do ano passado. Seja bem melhor.
E aí a gente se vê amanhã, e quinta-feira a gente tem aula de exercício novamente. Dá uma olhada no material lá, tá? Tá tudo feito lá, dessa parte que eu expliquei hoje. Até um pouco mais detalhado. É isso. Até mais, pessoal. Boa semana, hein?